E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de legítima defesa. Então, legítima defesa é uma causa de exclusão de ilicitude, né, ou de antijuridicidade, que é a mesma coisa. Que basicamente diz que uma pessoa ela não comete crime se ela agir, aí está lá no artigo 23, né, do Código Penal, que fala não haverá crime quando o agente, que é a pessoa que cometeu o ato, né, ele pratica o fato. Aí o artigo ele elenca estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento legal, né? Então nós vamos falar da legítima defesa. Então basicamente a legítima defesa é: para se defender, você comete um ato que é considerado pela legislação como crime. Por exemplo, você está sendo assaltado, o cara está com uma faca e você está de carro. E você acaba atropelando ele para se livrar do assalto e ele acaba tendo um ferimento no pé, por exemplo. Aí, provavelmente, você vai conseguir se livrar da acusação de lesão corporal. Só que para que ocorra a legítima defesa, são necessários alguns requisitos. O primeiro dos requisitos é a injusta agressão. É necessário que o agente ele esteja sofrendo uma agressão injusta por parte de um terceiro, como uma ameaça, né, à sua integridade física, uma ameaça à integridade da sua vida, né, e que essa ameaça, essa agressão, ela seja atual ou iminente. Ou seja, não basta que uma pessoa tenha te ameaçado há 2 dias atrás, aí você vai lá, mate ela e fala, não, foi legítima defesa. Nesse caso não se configuraria. E também, o próprio artigo 25, ele diz, uso dos meios necessários e de forma proporcional. Ou seja, se um moleque está roubando laranja, ou mexerica, ou manga no quintal da sua casa, você vai lá dar um tiro nele, isso não é legítima defesa. Porque você deve usar de forma moderada os meios necessários. Não faz sentido uma pessoa te dar um tapa na cara e você devolver uma facada, por exemplo. Isso não configura legítima defesa, né? E também a legítima defesa ela pode ser praticada para defender direito seu ou de outra pessoa. Por exemplo, se tem uma pessoa que está sofrendo risco de perder a vida e você vai lá e defende ela contra um criminoso, pode sim configurar a legítima defesa. E também é necessário que haja um elemento subjetivo, ou seja, a pessoa que pratica, que comete, né, o ato que vai ser julgado depois como legítima defesa, ela deve necessariamente saber que está agindo em legítima defesa. Ela não pode, por exemplo, atirar numa pessoa porque confundiu e queria obter outro, por exemplo, assassinar, se vingar, e depois ela falar que não, que foi legítima defesa. Porque ela não estava agindo conforme o elemento subjetivo, né? Agora, o grande pulo do gato é o seguinte: a legítima defesa ela deve ser provada em juízo. Se você ou qualquer pessoa diz que agiu em legítima defesa e acaba tirando a vida de um meliante, o Estado ele vai abrir um processo criminal por homicídio e você terá que provar em juízo que agiu como legítima defesa. É claro, você vai poder utilizar testemunhas, gravações e todos os meios que a lei garante a você, né, em juízo, comprovar a sua inocência e que você agiu em legítima defesa. Porém, cabe ao juiz determinar se o fato realmente foi praticado em legítima defesa ou não. Então, uma das promessas de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro foi ampliar os casos de legítima defesa, o que ele não conseguiu. Basicamente, ele só colocou um artigo, um inciso a mais no artigo 25 do Código Penal, dizendo aqui, ó, que observados os requisitos, na verdade, foi o parágrafo único, né, do artigo 25. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ou seja,
praticamente ele não cumpriu a promessa de campanha dele. Mas diferente do que muita gente pensa, legítima defesa não é você sair matando os outros por aí, atirando pelas costas e fazendo o que você bem entender com o posse de armas que agora você, em tese, está garantido. Que não, na verdade, a posse de armas sim, mas o porte é outra situação, né? Mas a questão chave aqui é, caso aconteça, né, com uma pessoa um evento ali, ela é obrigada a provar em juízo que agiu em legítima defesa e não é tão simples assim. Diferente do que as pessoas pensam, que o cara veio me assaltar, ele tava com um pedaço de pau e aí eu acabei dando 5 tiros. Isso aí provavelmente a pessoa, se ela não responder pelo homicídio, ela vai responder pelo excesso, que pode ser uma pena extremamente grave, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. É claro que não tem como, em alguns minutos, a gente esgotar um assunto tão delicado e tão complexo como o assunto da legítima defesa, que cai em muitos concursos. O pessoal que estuda direito penal para concurso, com toda certeza, vai ter lá uma questão falando sobre legítima defesa. E também é um ótimo conhecimento pessoal, né, para todos aqueles que se interessarem. Então, vou deixar alguns links na descrição para vocês lerem e se aprofundarem. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço imensamente a você que chegou até aqui. Peço que se ainda não for inscrito, se inscreva e deixe o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.